Já faz quase 3 meses que eu tô morando aqui em Portugal. Como tá sendo até agora? I see a mansard roof through the trees. I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet, the hot garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Calma. Eu não vou romantizar nada por aqui. Hoje eu vou compartilhar uma experiência um pouquinho sobre como tá sendo até agora, que pode até surpreender muitas pessoas. Dentre os pontos que eu vou falar com vocês é como Portugal parece muito Brasil. Vou falar também sobre a estrutura do país e como tá sendo viver nesse lugar que tem pelo menos transporte público de qualidade, por exemplo. Também vou falar um pouquinho sobre o custo de vida aqui em Portugal. Vou falar de um medo que muitas pessoas têm, que é de escolher o país por ter um povo que costuma ser um pouco grossos. Também vou falar sobre a saudade que a gente que mora aqui sente do Brasil e quais são as formas mais tranquilas e fáceis de se matar um pouquinho dessa saudade. Então fica comigo até o final porque esse vídeo tá cheio de insights muito legais para quem, assim como eu, deseja vir morar aqui em Portugal. Meu nome é Pedro Aleixo e se você gosta desse tipo de conteúdo, considere deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal para mais conteúdos desse tipo. Inclusive, já tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre Portugal, desde a imigração até o custo de vida e até mesmo o que me fez querer mudar para cá. Então vai aí no canal e encontra esses vídeos que vale muito a pena assistir. O primeiro ponto é sobre como Portugal parece bastante o Brasil. O Brasil, sim, era uma colônia portuguesa, então muitas das construções, por exemplo, são bem parecidas. Eu, por exemplo, morava no Rio Grande do Sul, e lá é uma cidade colonizada por portugueses, então todo o centro parecia muito aqui, por exemplo, o centro do Porto. As semelhanças arquitetônicas estavam até nas calçadas. Por exemplo, lá em Curitiba as calçadas são de pequenas pedrinhas, e aqui muitas das calçadas são feitas da mesma forma. Eu fui uma vez também para o Rio de Janeiro e eu consigo comparar também as estruturas e construções mais históricas do Rio de Janeiro com Portugal, Lisboa e o Porto. Claro que as praças aqui tem um pouco mais de estrutura, mas ainda assim as praças parecem um pouco com as praças aí do Brasil. Por exemplo, existem praças que os bancos são de pedra, e aí também tem, ou praças que os bancos são só a parte de baixo de madeira. Aqui também tem. Além de, claro, a presença marcante de azulejos. Além disso, a vegetação e os parques parecem bastante, nessa parte mais de mato realmente. Quando você vai para o sul do país, você consegue ver várias semelhanças, tanto da vegetação quanto das matas do lado das estradas. E isso é muito legal porque dá uma sensação de familiaridade quando a gente vê passando pela estrada vários pinheiros. Isso é bem legal. Um ponto muito importante das estruturas aqui é que as ruas são bem estreitas. Às vezes nem parece que passa um carro e na verdade ali tem que passar dois. Os transportes públicos também, em alguns pontos de tecnologia são parecidos. Por exemplo, lá em Curitiba tinha alguns ônibus que eram 100% elétricos ou com combustíveis renováveis. E aqui é meio que a mesma coisa. Comércios locais, por exemplo, feiras também são bem comuns por aqui e eu via bastante no passeio público em Curitiba, por exemplo, que são exatamente aquelas barraquinhas que vendem as frutas, vendem as verduras. Existem muitos idosos também que têm a sua própria horta em casa e que passam vendendo de casa em casa. Então você tem muito mais aquele clima de proximidade com o comerciante em si. Agora, o sotaque e a língua também é um ponto importante. Aqui tem muito brasileiro, então você vai ouvir frequentemente a língua portuguesa do nosso Brasil. Mas existem pequenos pontos de Portugal que parecem um sotaque diferente, um idioma completamente diferente. Porque por mais que no Brasil existam regiões que falam um pouco diferente, que tem palavras específicas, aqui boa parte é um pouco diferente, também na forma como se fala, que se pronuncia. Já tive diversas histórias engraçadas de mal entendidos que aconteceu conversando com algum português e que a gente riu até na hora porque foi engraçado. Os horários também são diferentes, por exemplo, no verão, que anoitece quase 10 horas da noite, isso é algo um pouco diferente. E também o ponto que eu tô de férias agora da faculdade e ir pra academia às 9 horas da manhã é extremamente lotado, parece que você tá indo 8 horas da noite aí do Brasil. Então parece que as pessoas realmente começam a trabalhar um pouquinho mais tarde, isso porque os horários são mais flexíveis. A cultura também de sentar em cafés para trabalhar ou para ficar mexendo no computador, isso você vê muito por aqui. E a culinária é um ponto também importante de se falar, porque a comida eu gosto bastante. Tem gente que não gosta, claro que a comida brasileira melhora tudo em absolutamente todos os aspectos,
Só que a comida portuguesa tem um toque especial que deixa a comida muito boa. Então, alguns destaques que são bem portugueses é, por exemplo, comer bacalhau ou um pastel de nata, que não tem nada a ver com o pastel que a gente está acostumado no Brasil. É um pastel um pouquinho diferente, mais no formato de uma empada. Então é legal, porque eu tô num país da Europa, só que ao mesmo tempo eu tô vendo as coisas em português, e isso também facilita para me sentir também um pouco melhor acolhido dentro do país. Gera um sentimento de pertencimento. Aqui tem diversas festas, por exemplo, festa junina, tem carnaval, tem festas da cidade, e que são bem legais de ir nas barraquinhas e comer as comidas típicas deles. Além de, claro, muitos portugueses gostam bastante dos brasileiros. Então a comunicação às vezes fica um pouco melhor justamente porque a gente está falando um idioma que parece, claro, é português, só que pelo português ouvir, ele gosta e vem conversar. Sim, aqui é muito mais velho as construções do que a gente costuma ver em fotos da Europa. Mas é um velho bonito, sabe? A idade do país reflete bastante na sua arquitetura e na sua história como um todo. Por mais que tenha tido, sim, um terremoto que destruiu Lisboa, a estrutura ainda assim parece muito antiga. Frequentemente você vai ver igrejas de pedra que são muito lindas de se entrar para conhecer. Ou até alguns aquedutos romanos ou muralhas ou castelos. E tudo isso muito bem conservado e é utilizado até hoje por eles. E também por nós, imigrantes e turistas. Aqui existe sim lixo na rua quando você está andando. Não é tão diferente assim nesse ponto do Brasil. Só que os cuidados ainda assim aqui também são muito maiores. Por mais que existam alguns lugares que têm um pouco mais de poluição, digamos, a maioria dos lugares são bem cuidados, principalmente os centros ou até mesmo as cidades dos interior. Um ponto importante é que aqui as pessoas fumam muito, então você vai ver bastante bituca de cigarro no chão, ou vai ver olhar para um café e vai ter um monte de idoso ou até mesmo jovens que estão fumando na frente desses cafés nas mesas. Agora, meio de transporte. Eu comentei anteriormente, mas vale uma ênfase grande porque existem diversas opções de transporte público por aqui. Você pode, por exemplo, ir andar de metro, que é metrô, eles só fala um pouco diferente. Você pode andar de comboio, você pode andar de autocarro, que seriam os ônibus. Você pode andar de carro normal, de moto, de bicicleta. Existe patinete para você pegar na rua alugado. E os transportes públicos eu acho muito eficiente. Você consegue pegar de um ponto para o outro e com uma qualidade e segurança muito boa. Por exemplo, você pode pegar o comboio para ir de uma cidade para outra, uma cidade do mesmo distrito, da mesma região. Então, por exemplo, ir de Braga até o Porto. E lá dentro do Porto você pode andar de autocarro, você pode andar de metro ou andar mesmo a pé, que é bem tranquilo de resolver as coisas aqui a pé. E a qualidade é desproporcional até em alguns pontos ao preço, porque o preço é muito mais acessível e muito mais barato para você conseguir utilizar meio de transporte aqui. Até mesmo convertendo, tá? Se você converte, você consegue ver que vale sim a pena pegar, por exemplo, o passe mensal para poder andar com os transportes públicos. Eu já fui para São Paulo, já andei de metrô em São Paulo e o metrô eu acho aqui muito melhor. Por mais que existam algumas estações de metrô em São Paulo que são mais novas, que são um pouco melhores, aqui, o geral, eu achei muito bom. Inclusive, gera um contraste até bem grande, porque você passa por um metro que é um pouco mais novo, uma estrutura mais moderna, tecnológica, ao lado de prédios que parecem muito antigos e, ao mesmo tempo, são lojas que aí as pessoas comercializam, ou até mesmo que as pessoas vão lá para trabalhar um banco. Então, é bem legal esse contraste. Os mercados e serviços também estão sempre ao nosso alcance. Existem grandes mercados nas pequenas cidades. Existe Burger King e McDonald's em cidade de menos de 50 mil habitantes, coisa que não acontece com tanta frequência no Brasil. E são grandes redes de supermercado que vale muito a pena conhecer e até comprar ou até se tornar cliente fixo. Inclusive, em muitos desses mercados é possível encontrar diversos produtos brasileiros. Claro que muito mais caro do que comprando no Brasil, mas ainda assim é possível comprar. Agora, o serviço de saúde eu particularmente não utilizei ainda. Eu sei que não é completamente gratuito, você tem que pagar uma quantia, só que não é algo, por exemplo, nos Estados Unidos que você vai pagar extremamente caro por tudo que você faz. Então é algo muito mais acessível, não é gratuito igual o SUS no Brasil, só que ainda assim tem uma qualidade muito boa e tem sim algumas faixas de isenção para que você não precise pagar por aquele serviço. Você pode, por exemplo, ser menor de 18, você não vai pagar absolutamente nada. A qualidade do atendimento é muito boa e você tem um médico de família designado para você. Isso também é muito legal. O tratamento com os imigrantes é um ponto importante que vale a pena mencionar, porque eu sou imigrante e eu já sim fui maltratado aqui simplesmente por ser imigrante. Só que eu também já fui muito bem tratado simplesmente por ser imigrante. Então você vai ter experiências boas ou ruins.
cabe a você aprender a lidar com isso. Todo lugar vai existir uma exceção à regra, não adianta a gente lutar contra isso. E claro, por existir muitos brasileiros, é muito fácil você encontrar um brasileiro trabalhando no estabelecimento que você vai consumir ou comprar um produto. Então facilita até a comunicação nesses pontos, já que você consegue ter uma comunidade de brasileiros que te dá, de certa forma, um suporte nesse ponto em específico. Algo que eu achei muito legal também e que eu não passei tanto no Brasil é poder utilizar o inglês. Se você quer praticar inglês, se você quer praticar muito mais e aprender outros idiomas, eu achei aqui um lugar muito bom para isso. Frequentemente, tanto andando em zonas mais turísticas, por exemplo, perto da minha universidade, ou indo em um café, ou até andando na rua em cidades um pouco menores, você vai ouvir pessoas falando inglês, já que os britânicos, por exemplo, são a segunda maior comunidade de estrangeiros, de imigrantes aqui dentro de Portugal. Então você vai ouvir muito inglês, eu já ouvi no mercado na cidade que eu moro, já ouvi várias vezes no centro, e é bem legal porque você pode também trocar um pouco de experiência conversando com essas pessoas. Agora, o clima, o vento, as chuvas e o frio é tolerável. Se você principalmente é do sul do país, você vai estar acostumado com chuvas, garoas, ou até mesmo frio de 0 grau. Portugal é sim um país um pouco menos frio comparado aos outros países mais ao norte da Europa. E se você mora na região norte de Portugal, você vai sentir sim um pouco mais de frio do que as pessoas que moram mais ao sul. Claro que as pessoas que estão mais ao sul moram mais perto do Equador, então elas sentem um pouco mais de calor. Então depende talvez da região que você mora, já que tem regiões aqui que nevam bastante, tem regiões que não nevam nada. A adaptação com relação ao clima é bem tranquilo, porque é muito acessível comprar casacos e roupas grossas aqui, e também todas as casas e construções têm uma estrutura muito boa para conseguir se manter térmico, se manter com a temperatura do ambiente. Então você não vai sofrer tanto frio ou tanto calor, mas claro que depende sempre de pessoa para pessoa, de local para local. Eu tenho esse vídeo aqui falando especificamente comparando o custo de vida de Portugal com o Brasil, entre outras comparações. Mas eu vou aprofundar um pouquinho aqui e falar sobre o custo de vida aqui em Portugal e o que eu tô achando até agora. Primeiro, eu não achei mercado aqui tão barato assim, principalmente quando você compara com o salário mínimo português. 2 pontos que não são comparáveis ao salário mínimo português é mercado e aluguel de casa. Claro que se você compara comprar 200 euros no mercado ou 200 reais, o valor nominal em si, você vai comprar muito mais coisas com os 200 euros no mercado aqui. Existem produtos que são mais baratos aqui, existem produtos que são menos baratos aqui. Se você tem um salário maior do que o salário mínimo, talvez esse não seja o maior ponto que vai te incomodar, talvez o aluguel seja o maior ponto que vai te incomodar. Mas chutando um valor para vocês terem algum tipo de noção, por volta dos 70 euros um casal consegue se alimentar semanalmente se fizer as comidas em casa. E se alimentar com boa qualidade, porque eu tô falando de comprar marcas boas realmente, e até mesmo a marca do mercado, porque aqui a marca do Continente tem vários produtos que são realmente muito bons. Se a gente pega salário mínimo com salário mínimo, a gente consegue ver facilmente que o salário mínimo do Brasil, ele tem um poder de compra muito menor do que o salário mínimo de Portugal. Então, por mais que você tenha um salário mínimo menor em Portugal comparado aos outros países da União Europeia, você tem sim, ainda assim, muito mais poder de compra do que com o salário mínimo do Brasil. O poder de compra, ele sempre vai ser muito relativo. A gente consegue sim fazer esses comparativos, só que depende do quanto você consome, de como você lida com esse dinheiro. Os custos que eu falei também, que eram muito altos e desproporcionais, seria os aluguéis, que aqui eles chamam de arrendamento. Os arrendamentos são muito altos, você encontra, por exemplo, na região central do Porto por 900 euros, sendo o salário mínimo 820 euros. Só que um comparativo que eu já fiz, inclusive no vídeo que eu mostrei para vocês anteriormente, foi de um aluguel no centro de Curitiba, no centro cívico de Curitiba, que foi onde eu morava quando eu estava aí. E pesquisando, eu encontrava aluguéis por mais ou menos R$ 2.500 aí no centro, então quase o dobro do salário mínimo, R$ 1.000 a mais que o salário mínimo do Brasil hoje. Sendo que aqui é mais ou menos 100 euros a mais do que o salário mínimo. Então, tecnicamente, proporcionalmente, o poder de compra aqui ainda assim é muito maior. O que você pode fazer se você está querendo se mudar aqui para Portugal é encontrar algum lugar para morar mais para o interior. Então, em cidades mais afastadas dos grandes centros, ou até mesmo em aldeias, que são cidades dentro de cidades, digamos assim, convertendo para uma fala mais brasileira. Os preços dos imóveis no Brasil também são extremamente caros no meio das capitais. E se você vai para o interior, provavelmente você vai encontrar muito mais baratos. E se você vai para o interior, no interior, mais barato ainda. Então, aqui segue meio que o mesmo padrão. Existem outras dicas que sim, você pode fazer. Por exemplo, dividir o apartamento com alguém que você conhece, confia e está vindo com você,
ou tentar alugar um quarto, que pode ser que seja um pouco mais barato a princípio, mas sempre estando aqui vai ser muito mais fácil depois você buscar novas oportunidades. O preço de restaurantes e comer fora aqui também é muito mais barato. O poder de compra ajuda bastante nesse quesito. Então, por exemplo, você consegue fazer uma refeição completa, almoçar fora com direito à entrada, prato principal, sobremesa, cafezinho e até vinho para beber por apenas 7 euros, ou 5,50, ou 6 euros, depende muito da região que você mora. E eu tô falando de bastante comida, tá? É arroz, é feijão, é salada, é carne, e são várias opções de sobremesa, várias opções até de vinho, tem tinto, tem branco, e você consegue realmente tomar bastante, o que é engraçado porque vários restaurantes aqui tem bastante vinho à vontade. Existem outras opções, por exemplo, comer pizzas, comer lanches, que também são bem acessíveis e também são de ótimas qualidades. E se você quer ver mais sobre a minha vida pessoal, inclusive mostrando os restaurantes que eu vou aqui, os preços, você pode me seguir lá no Instagram, @tá aqui em cima, e lá eu falo muito mais todos os dias sobre migração para Portugal. Eu estudo aqui em uma universidade portuguesa e vale muito a pena sim estudar aqui em Portugal, se o seu sonho é, por exemplo, concluir a graduação aqui, que é o que eu tô fazendo, ou até mesmo você vir fazer um mestrado, vir fazer um doutorado, é possível. Eles têm um ensino de qualidade desde a base, desde quando você é criança, eles já aprendem 2 idiomas, já aprendem várias outras áreas, então você consegue sim ter um ensino muito bom de qualidade aqui, para você ir para uma universidade fora do país, dentro da União Europeia, ou até mesmo para os Estados Unidos. Comparando com o Brasil, eu acho que a educação básica depende muito de região para região, mas se você compara generalizando muito, eu acho que aqui vai ser muito melhor a qualidade do ensino do que no Brasil. Claro que existem regiões do Brasil que a educação pública é de extrema qualidade, é muito boa, e aí eu acho que vai ficar talvez melhor ou par a par. Comparando a ensinos privados, claro que aí também vai depender muito. Existem ensinos privados que são um pouco piores e existem ensinos privados que são um pouco melhores. As universidades públicas aqui, elas são pagas, até mesmo para portugueses. Existem sim valores muito menores de mensalidade, mas até mesmo as universidades públicas aqui são pagas, diferente do Brasil, que eu estudava em uma federal e eu não pagava absolutamente nada para estudar na faculdade. Eu pagava em imposto, mas eu não pagava nada diretamente para a universidade. Aqui a universidade que eu estudo é muito bem localizada, tem muito nome e é paga, então tem isso também se você quer calcular para poder vir para cá estudar. Existem diversas formas para vir estudar em Portugal e eu posso fazer um vídeo especificamente, exclusivo, falando sobre esse tema. Por exemplo, é possível aplicar para universidades aqui e somente com a nota do Enem, algo que é muito legal, porque você consegue vir para cá com uma prova que você fez no Brasil, sem precisar estudar algo muito específico. Existem cursos que não se enquadram nisso, por exemplo, medicina, mas existem cursos que se enquadram, por exemplo, direito, que é o curso que eu faço. Claro que imigrante paga uma tarifa diferente na universidade para estudar aqui, mas depois que você está aqui, ou se você já tem documentos europeus, você tem direito a algumas faixas de isenção, ou até mesmo diminuição da propina, que propina aqui é mensalidade. Outros gastos diários que você venha a ter morando aqui, internet, lazer, contas de casa, eu acho que são gastos até que tranquilos de se bancar, comparando com o custo de vida de uma pessoa, de um casal no Brasil. Claro que se você no inverno utiliza muito o aquecedor em casa, por exemplo, o seu gasto vai ser muito maior, algo que a gente não está muito acostumado a utilizar no Brasil, o aquecedor, por exemplo, então a gente não vê essa diferença brutal na conta. O telefone aqui é bem tranquilo de você comprar um chip, você ter um telefone português. Eu ainda utilizo o número do Brasil, eu tenho sim o número também português, mas eu prefiro utilizar meu 5G do Brasil, mas ainda assim depende muito de pessoa para pessoa. Lazer e cultura tem várias coisas de graça para você fazer, vários museus para você conhecer, várias igrejas para você entrar, vários pontos turísticos que você precisa só andar bastante para poder conseguir conhecer tudo a pé, por exemplo. E só de andar nas ruas aqui você já vê uma diferença brutal e consegue ficar admirando absolutamente tudo. Então isso é muito legal. O ponto que eu queria falar também é sobre os portugueses serem grossos. Isso é algo que as pessoas têm na cabeça e que de certa forma é até verdade. Mas é que na verdade eles não são grossos, eles só são diretos. Eles são meio que secos na hora que eles respondem. E eles, eu acho que não entendem muito bem um sarcasmo, por exemplo, igual o brasileiro entende. Então, esse ponto aqui é sobre desmistificar o jeitinho português. Ninguém vai simplesmente chegar em você e cuspir na sua cara. Isso não vai acontecer. Eles são, sim, muito queridos e muito educados. Uma coisa que eu percebi é exatamente isso. Eles gostam de educação. Então, se você for educado, falar bom dia, tudo bem, por favor, obrigado, eles vão ser também super educados com vocês. E também dizem que no norte, que é onde eu moro, as pessoas são um pouco mais tranquilas. Pode depender de pessoa
pessoa para pessoa. Inclusive, o primeiro contato, a primeira experiência que eu cheguei aqui e tive com o português foi no aeroporto, porque a minha mala foi extraviada. Então eu tive que conversar com eles para poder ajudar e resolver tudo. E foi tudo super tranquilo, resolvi. E a mulher que me atendeu lá também foi super educada. Então foi bem tranquilo esse ponto em específico como primeiro contato. Essa foi a minha primeira impressão. Talvez alguns pontos em específicos de coisas que a gente costuma dizer no Brasil, você vai ter que explicar um pouco mais, ou até mesmo eles não vão entender a piada que a gente costuma dizer. Por exemplo, aquele momento que a gente fala mentira, verdade? Então, tem coisas nesse sentido. Tente buscar aprender as expressões locais para que também facilite bastante a sua comunicação. Então, tente ouvir eles realmente para que fique mais fácil a sua forma de resposta para com eles. E também não leva para o pessoal. Você está num país completamente diferente, a cultura é outra e quem tem que se adaptar é sim quem vem de fora. Então, se você chega aqui querendo impor o que você pensa, não vai funcionar. Você é imigrante, você vai continuar sendo imigrante. É muito melhor se você se adaptar ao local que você está morando do que tentar ficar impondo aquilo que você pensa ou aquilo que você estava acostumado quando ainda estava no Brasil. Imigrantes podem se encontrar muitos problemas morando aqui e eu já vi e já tive várias experiências com isso, só que eu também já tive várias facilidades e se a gente simplesmente continua lutando, continua seguindo em frente e percebe que a gente é imigrante, a gente consegue ser um pouco mais feliz, porque a gente consegue sim trabalho, a gente consegue sim ter condições de comprar as nossas coisas com maior poder de compra, algo que não existe tanto no Brasil, ao meu ver, principalmente quando você ganha menos. Ganhar 1.500 euros e ganhar 1.500 reais não se compara, é muito melhor ganhar 1.500 euros. E não existe isso de converter, tá? Porque se uma pessoa ganha 1.500 euros e gasta em euro, ela não tá convertendo, ela não vai gastar 1.500 euros em real depois. Sim, ser imigrante também significa ter muita saudade do Brasil e existem formas de se matar a saudade. Só que realmente matar a saudade em si a gente só vai conseguir se a gente voltar para o nosso país para visitar as nossas famílias e as coisas que a gente já está acostumado. Mas, por exemplo, se você quer tomar um chimarrão, aqui você vai encontrar erva de chimarrão, você vai encontrar cuia e bomba para vender. Se você quer comer um pão de queijo, você vai encontrar, ou comer uma paçoca, ou um sonho de valsa. Vai ser tudo um pouco mais caro porque são produtos brasileiros importados, mas existem diversos lugares que você vai conseguir encontrar esses produtos para comprar estando aqui. Então, por exemplo, a minha namorada é gaúcha e a gente tem o costume de tomar chimarrão e a gente compra erva aqui normalmente. E quando a gente vai para o Brasil, a gente também traz erva para ficar um pouco melhor. Aquele sentimento de estar no seu país, de estar na sua terra, não vai ser igual quando você chegar aqui. É muito complicado esse ponto, mas existem formas de amenizar e você também tem que pensar que você veio para cá para ter uma vida completamente diferente, para talvez recomeçar a vida ou simplesmente para buscar novas oportunidades de crescimento. Então, busque focar nesses pontos, no trabalho que você veio fazer ou no estudo que você veio estudar, ou se especializar, ou simplesmente criar a sua família e ter seus filhos. Se você focar nesses pontos em específico, você vai ter uma facilidade sim, pelo menos ao meu ver, porque é algo que eu tento fazer diariamente quando eu estou aqui. E quando eu voltar para o Brasil, vai ser muito melhor porque eu vou poder olhar tudo que eu tinha muito melhor. Eu vou poder aproveitar talvez até um pouco mais cada pequeno detalhe que pra gente é normal no Brasil e que aqui não é. Existe uma comunidade brasileira muito forte, você vai encontrar lojas de produtos brasileiros, você vai encontrar restaurantes de brasileiros ou de comidas brasileiras. Isso também vai ajudar bastante na comunicação, que você pode sentir falta, ou até mesmo no consumo dos produtos. Claro, você também tem a tecnologia hoje ao seu favor, você pode ligar à vontade para todas as pessoas que são importantes para você no seu país de origem. Tem o fuso horário de diferença, mas ainda assim também é uma possibilidade. E música, aqui eles escutam bastante música portuguesa, mas também escutam muita música brasileira. Então você consegue amenizar um pouco a saudade também ouvindo do nada uma música brasileira tocando no centro do Porto. A saudade faz parte, mas vale a pena. É muito legal ver uma parte das origens do nosso povo brasileiro, que está assim enraizado com os portugueses. E também é muito legal ver o que eles fizeram com o nosso ouro. Mas aí, me conta aqui nos comentários uma experiência que você teve estando em Portugal ou que você quer ter quando você mudar para Portugal. Viajar para Portugal pode ser algo completamente uma realização de sonho para algumas pessoas e pode ser simplesmente um passeio que você venha para cá fazer turismo e gostou do país
por causa do meu vídeo. Apesar das diferenças de culturas e do jeito de lidar dos portugueses, é incrível perceber a diferença também de educação que você vai ter aqui. E se você já teve a chance de vivenciar essa experiência portuguesa, você sabe exatamente tudo isso que eu tô falando. E se você ainda não fez, eu convido você para vir visitar Portugal para estudar, para trabalhar ou só para turistar, porque vale realmente muito a pena. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve aqui embaixo para poder também aproveitar outros conteúdos que eu vou produzir completamente gratuito para vocês. Veja esse vídeo aqui para você descobrir por que eu mudei aqui para Portugal. Te vejo nele e tchau.